Fala galera, Igor na cena, seja bem-vindo a mais um podcast do Giro Missionário. E hoje nós vamos conversar com o pastor Carlos, mas antes, diretor, roda a vinheta. Hoje nós estamos aqui com um grande amigo, o pastor Carlos. Tudo bem, meu amigo? Tudo jóia, cara. Você tá bem? Tô ótimo. É uma grande alegria ter você aqui, pastor. Sua vida, ela fala muito sobre quem Deus é, e esse papo vai ser um papo muito legal. E então, começando, se apresente para a galera que tá ouvindo, fala um pouquinho de você, de onde o senhor veio, a sua idade, fala um pouquinho. Então, e aí, pessoal? Deus abençoe a todos. Estou aqui nessa oportunidade, né? Rapaz, tive que trabalhar muito para chegar aqui, viu? Meu Deus! Meu Deus do céu. Então, chamo Carlos, Carlos Alberto, sou missionário no Ceará. Legal. Atuava no Ceará, hoje eu estou aqui em Atibaia, vamos falar sobre isso ainda. Uhum. E sou casado, tenho um filho de 3 aninhos, João, minha esposa Mara. Amém. Tenho 27 anos, estamos aí nessa caminhada missionária, trabalhando pro reino. Deus tem sido incrível com a gente e estamos vivendo coisas extraordinárias. Nossa, que bênção. Pastor, você já comentou um pouco sobre o que a gente vai falar, né? Missões ali no Ceará. Mas antes da gente entrar nesse assunto, como foi a sua, vamos dizer assim, né? O seu chamado, né? Então, como foi o seu começo? Como é essa sua trajetória até se entender na missão? Como foi isso? Então, o meu testemunho pessoal, ele é até um pouco intrigante, né? Eu não tenho uma como é que eu posso dizer, Igor? Eu não tenho uma raiz cristã. Minha família não é de uma raiz cristã, é muito bagunçada, né? Tem vários tipos de religião dentro da minha família. Mas muito novo, eu já me identificava com a igreja, aquela questão social. Então, com os meus 10 anos, 9 anos, no Ceará tem muito costume da criança ir sozinho para onde ela quiser, né? Bem tranquilo. E eu já ia para a igreja sozinho. Sem ninguém mandar. Meu Legal. pai e minha mãe nunca me ensinaram a vá para a igreja ou vá fazer isso. Não, eu simplesmente pegava minhas coisas e ia para a igreja. Chegava lá, todo mundo se identificava comigo porque eu me destacava, porque eu era a criança, né? A criança que se identificava com a igreja, ia para todas as programações e eu chorava muito para que Deus salvasse minha mãe, salvasse meu pai. Então eu comovia as pessoas, né? Uhum. Elas olhavam assim e, meu Deus, esse menino vem sozinho. Então eu acho que eu era uma ferramenta ali para eles. Já era um missionário. Era um missionário. Bem pequeno. Aí, com os meus 14 anos... Sim. Com os meus 14 anos eu tive uma fase de rebeldia, né? Saí... Aí fiz muita coisa e tal. Quando foi com os meus 17, 18, foi que eu voltei. Já chegando nos meus 18 anos, eu voltei. Aí foi quando eu entrei de vez. Hoje eu tô com 27, né? Uhum. Então, dos meus 18 anos até hoje, foi muita intensidade. Nossa. Aí assim que eu entrei, já participei com pouco tempo de uma escola missionária lá no Ceará. Qual foi essa escola? A Missão Ceifa, chamada Scanf. A base é a Missão Ceifa, né? Uhum. E a escola era a Scanf. Participei. Logo de imediato? Depois que eu me reconciliei, com pouco tempo, eu já participei da primeira atividade missionária. Legal. E já queimava em você? Já queimava em mim. Então, no meu entendimento, eu olhava para missões e via uma coisa muito distante, né? Sobre aquele cara que abandona tudo e vai embora. E eu tinha medo dessa sensação, de eu vou ter que abandonar tudo e ir embora. Então, eu tinha um pouco de resistência. Sempre no meu ciclo, eu era a criança que influenciava. Então, eu era a criança que influenciava outras crianças a fazer aquilo que eu queria. Nossa, né? Então, tipo, assim, o influencer. Era o influencer do meio. Então, eu tinha medo dessa questão missionária. Então, eu vou me desafiar, vou nessa viagem missionária. Já fiz tanta coisa na minha adolescência no mundo e tal, né? Tive aquela sensação, vou me arriscar. Vamos cara, lá. Quando eu fui, que aconteceu? Meu Deus do céu, queimou meu coração lá. Deus pegou. Deus me pegou, como diz o ditado, Deus me pegou. E começou a vir informações na minha mente sobre o que Deus queria pra mim pro futuro, sobre a minha vida, sobre a minha família. Aí foi nessa escola onde eu tive uma palavra pastoral, a primeira vez, com 18 anos. Com 18 anos? Com 18 anos, que eu iria ser pastor
de missionários. Aí foi que eu fiquei louco, porque eu não queria... Imagina você ser pastor de missionário, você apega e desapega, apega e desapega, porque o missionário não tem apego, ele vai embora a qualquer momento. E eu, meu Deus, ele me chamou para um desafio assim, meu louco, Deus. porque eu me apego a uma pessoa e ele não tá apegado a mim, ele vai embora. E quando Deus me chamou para ser pastor de missionário, eu passei uma época vivendo missão muito fervoroso. Eu não entendia por quê, Igor. Aí depois foi que eu vim entender, porque para mim entender os missionários que passariam por mim, eu teria que ter experiências missionárias. E daí foi aí, depois dessa escola, aí eu fiz outra escola mais intensiva, de 7 meses, de lá fui pro Paraguai, foi quando minha chama missionária foi ardendo. Legal, cada Carlos. vez mais. Como é bonito ver que desde criança Deus plantou, né? Essa chama em você, e essa também essa personalidade persuasiva, né? De um grande evangelista, né? O evangelista é aquele cara que consegue passar a mensagem, falar sobre Deus com paixão, ao ponto das pessoas pararem assim, olhar e falar, meu Deus, o que esse cara carrega é muito profundo. E esse meio, né, você fez sua primeira escola, né, de poucos dias, depois fez uma escola maior, isso já estava vindo num caminho, Deus aprofundando e você dizendo, não, é isso mesmo que eu quero. Isso. Como foi o início dessa sua trajetória já em missão agora, né? Você disse que teve um tempo afastado, você já teve, vamos dizer assim, antes da missão, algum tipo de trabalho? Você teve algumas dificuldades desse salto, né? Porque é um salto. É um salto bem grande. A grande dificuldade, né, de muitos missionários hoje é entender esse salto, viver da dependência e tal. Como foi para você esse seu primeiro estágio na missão? Cara, eu fico até, às vezes, um pouco emocionado quando eu falo sobre essa questão. Porque, assim, lá no Ceará, a gente tem umas comunidades bem carentes, né? Isso é fato, todo mundo sabe. E antes de eu entrar na minha primeira escola missionária, quando eu me reconciliei há um tempo atrás, eu comecei a perceber a juventude um pouco aleatória, sabe? Assim, o pessoal e eu, mano, acabei de sair de uma realidade assim mundana, voltei pra igreja, tenho que fazer alguma coisa. Aí eu comecei, na minha casa, minha mãe tinha uma casa em cima, embaixo era uma garagem, e atrás da casa tinha uma casa abandonada. Aí eu vou pegar essa casa e vou fazer uma escola, um treinamento para abençoar as crianças. Aí eu saía na rua, catando as crianças na rua, que estavam na rua, e conversava com os pais. Que os pais começaram a ter confiança em mim, que eu era o jovem que ajudava a comunidade, né? Aí o seu filho pode ir lá para casa, eu vou fazer uma escola lá em casa com as crianças, contraturno, né? Ele vai estudar de manhã e de tarde ele fica lá comigo, aprendendo artes, tudo. Aí os pais, aí eu comecei a ajeitar esse meu quintal, que a gente chama lá, casa abandonada, e comecei a colocar as crianças lá dentro. Com o tempo, eu tinha em torno de umas 30 crianças. Às vezes dormiam tudo lá. Nossa. Meu Deus, era uma zona. Aí eu tinha que... Aí nesse período foi quando eu comecei a entender que eu precisava de algo mais... Entender mais sobre missões, sabe? Porque nessa época eu era da Assembleia de Deus. Aí na Assembleia de Deus, você sabe que tem um conjunto de jovens, conjunto de criança. Só que... Isso, os departamentos. Aí, olha a ideia brilhante que eu tive. Eu vou criar um departamento antes do departamento, porque eu imaginava assim, a criança vem da rua, ela vem com palavrão, ela vem com tudo, ela vai passar por mim, eu vou ensinar ela como entrar no departamento, que aí ela não vai contaminar as outras crianças. Meu Deus, pastor. Meu Deus, mano, foi sucesso. Todo final de semana a gente apresentava 5. O irmão Carlos, o missionário Carlos, está apresentando mais 5 crianças que vai entrar pro departamento de jovens. Que legal. Mais 4 crianças. E as crianças que entravam, que vinham da rua, elas desejavam entrar no departamento. Elas estavam aumentando de nível, né? Entrando no nível assim espiritual. Nossa, que legal. Aí foi inicial, Igor, foi aí. Foi onde eu despertou, eu lembro, era Jovens Fortes em Cristo, JFC. Aí nós pegava as crianças, fazia trufa, ia pra rua, fazia camiseta, sempre gostei disso. Padronizava todo mundo, eu fazia camiseta pra todas as crianças, pagava as camisetas pra todas as crianças. Que bênção. E assim foi quando começou esse desejo de eu ir pro campo.
Aí foi que eu fui participar da primeira escola, a segunda escola e seguindo. Sim. Mas iniciou aí. Foi quando eu identifiquei, não, aí existe alguma coisa diferente. Por que eu tô fazendo isso? Qual a intenção? Eu sabia que Deus estava me usando para aquelas crianças, aquelas famílias, mas eu sabia que existia algo ainda maior, particular de Deus em mim, entendeu? Tava começando algo poderoso ali. Deus estava mexendo em você. Mexendo em mim. É tanto que dessas crianças de 2014, esse ano a gente batizou elas. Nossa, cara, que benção. Ou seja, olha o tanto de tempo. Pra você trabalhando com uma criança, trabalhando a mesma criança, trabalhando, e lá você... É um processo gradativo. Você pega lá criança, adolescente, jovem. Nossa, que lindo. E esse é o discipulado, mano. Isso é o discipulado. Porque o discipulado é a vida na vida. Só há discipulado, só há realmente essa transmissão de Jesus quando eu dou a minha vida para você conhecer ele e você dá a sua vida para eu também conhecê-lo. Então, isso se dá, esse processo de você conhecer a Deus, né? Sim. E como eu fico imaginando, são estados diferentes, culturas totalmente diferentes. Imagine São Paulo, Ceará. Eu nasci em São Paulo, né? Então, o bairro também é diferente. As pessoas, Sim. o modo como ela enxerga a vida. Quais foram, nesse meio, em missão, quais foram as grandes dificuldades que você teve e também as grandes alegrias que você teve em falar de Jesus lá no Ceará? Eu vou ser bem sincero. Falar de Jesus no Ceará é bom demais. Legal. De verdade. Porque toda casa que você vai, eles abrem, lhe dão café, eles chamam pra perto, eles chamam... A não ser 1, 2, 3 pessoas assim, raro, que não vai lhe atender bem. Mas a grande maioria... A grande maioria você vai ser muito bem atendido. Que bênção. O evangelho lá é muito bem atendido, principalmente no sertão. Você entra numa casa no sertão do Ceará, eles não querem deixar você mais sair. Então, assim, a dificuldade que eu tive no Ceará é a dificuldade financeira. Mas assim, a gente sabe a grandeza do nosso Deus. Sim. Então, todo desafio que eu me disponibilizava a fazer, eu sabia que Deus ia cumprir. Porque de toda dificuldade do missionário, a financeira é a menor de todas. Exato. É a menor de todas. O missionário ele tem que estar preocupado com o seu psicológico, com o seu entendimento sobre Deus, né? Sobre o amor ao próximo. Financeiro, o missionário não deve se preocupar. Eu já fui para viagens missionárias com passagem de ida. Que eu me reuni aqui com 4 missionários, a gente estava num shopping se reunindo para ir para um campo, e a gente só tava com a passagem de ir pro shopping. Aí nós olhamos um pro outro e falou, cara, nós temos que ir pra uma região tal do Ceará, a valor de passagem é tanto. Quem tem a passagem? Aí eu falei, eu tenho, e outro rapaz, eu tenho também. Aí as meninas, não, a gente não tem, então vamos dividir, a minha volta a gente paga a sua ida, a dele também, e lá a gente... Seja o que Deus quiser, a gente trabalha, a gente capina, a gente faz o que acontecer pra voltar. E lá o pessoal são muito abençoador, entendeu? Amém. Então, a questão financeira é o quê? Porque você pensa em fazer uma estrutura grande, você quer abranger muitas pessoas, você quer alcançar muitos corações. E às vezes você vê que... Não, aqui é mais difícil. No Nordeste, você vai sentir uma coisa, que abençoar é mais difícil. Não sei se... eu acredito que seja cultural. Tipo, tem uma resistência em abençoar. Aqui não. Aqui no Sul eu já vi que o pessoal são mais abençoadores. É um princípio. Eu abençoo sabendo que um dia, ou lá na glória, uma hora, você vai ser recompensado. Então, a gente tinha essa dificuldade no Nordeste, no Ceará em específico, lá na nossa missão. Mas eu sabia que não era isso que ia parar, gente. Não era. Tem um grande homem de Deus que ele sempre fala que a missão só dá certo, Carlos, porque ela nasce no coração de Deus. Ela só dá certo porque ela nasce no coração de Deus e ele é o grande patrocinador de todas as idealizador, coisas. Né? Tá no coração de Deus já. Então ele é o maior interessado. Ontem conversando com a minha esposa, ela falou, não, ele é o maior interessado. E ele é o maior interessado na missão. Ele é o maior interessado em você se dispor a momentaneamente, né? Passar sim por um momento difícil, porque a gente sabe que é um aprendizado. Deus vai te moldando, né? A Bíblia diz de glória em glória. A gente vai se aperfeiçoando, o aperfeiçoamento dos santos, que é olhar para a adversidade, momentaneamente passar por aquela adversidade e aprender sobre quão é a misericórdia e a bondade de Deus, né?
Então, olhando para isso, né? Se você fosse Igor, quando eu penso no Ceará, me vem uma história, me vem algo que marcou o meu coração. Qual história foi essa, pastor? Para você contar pra gente. Então, o que me marcou no Ceará foi o período que eu estava nessas escolas missionárias, né? Quando eu recebi propostas para liderar escolas missionárias e mesmo ainda novo, eu decidi não. Aí eu não entendia por que na hora, porque quando você faz uma escola missionária, você quer continuar ali na base, aquele ambiente é legal, você sabe que está servindo. Sim. Mas Deus tinha falado muito claro para mim, Igor, não, você não vai ficar na base, você não vai ser, você não vai seguir essa ideia, eu tenho uma ideia diferente para você. E todos os meus amigos ficaram servindo, sendo obreiro, indo viajando para outros lugares e fervia o meu coração. Só que uma palavra lá atrás, Deus tinha me dito que eu seria pastor de missionários, né? E eu tava agarrado nela e agarrado a querer ir pro campo. Eu tava numa... Sim, meio que eu sou Pedro, eu sou Paulo, eu sou Pedro, eu sou Paulo, eu não tô entendendo ainda. Aí Deus disse que não. Aí eu conversei com o meu pastor é do interior. Sim. Meu pastor me incentivou muito, pastor Adailton, vou passar esse link para ele assistir aí. Ele me incentivou... Abraço, viu, pastor Adailton? Pronto. Ele me incentivou muito, porque a igreja dele é em Cascavel, é no interior. Ele é da capital. Sim. Ele lidera uma igreja pequena, no interior do Ceará. E ele não mora no interior, ele mora na capital. Todo dia, toda semana, ele vai de ônibus da casa dele pro interior para liderar uma igreja que eu acho que no máximo que chegou foi 30 pessoas. E isso, anos de ministério. Sem ter um carro. É amor. É muito amor, cara. Caraca. E o testemunho dele foi que quando ele chegou lá, ele não conhecia a comunidade, ele tinha que almoçar bolacha. Bolacha, chama bolacha aqui vocês? Creme crack, né? Bolacha. Viu? Minha esposa é carioca, ela fala biscoito, mas é bolacha. Então, ele me incentivou. Aí eu, pastor, eu vou seguir com o senhor. Vou passar um tempo com você na igreja. Aprendizado, né? Aprendizado. Então, depois dessa minha experiência missionária, eu fui integral na minha igreja, em Cascavel, e passei 1 ano lá servindo com ele. A igreja fez uma casinha pequena para nós, eu e ele pegava o ônibus toda semana. Na quarta-feira a gente ia, e outro amigo meu, e na segunda-feira a gente voltava. Então, me marcou, porque foi aí que eu aprendi de fato qual era o meu chamado, que era pastorear a igreja. Então, eu deixei toda aquela ideia missionária, que eu poderia ir para qualquer lugar, que eu vou alcançar as nações, que eu vou alcançar o mundo. E eu entreguei meu coração a uma comunidade pequena, chamada Cascavel Buritizal. Amém. E nessa comunidade foi onde eu tive os maiores desafios, cara. A gente tinha que atravessar rio para visitar uma irmã. Eu e o meu pastor, a gente dormia num quartinho pequeno para poder... Eu não era casado ainda. E a esposa dele ia normalmente nos finais de semana para a igreja. Então a gente ia antes para visitar todo mundo. De pé, não tinha carro nem nada. A gente andava quilômetros para visitar uma casa. Às vezes tinha que almoçar 2 vezes, porque os irmãos faziam almoço e esperavam nós no outro. E eu tinha que ir. Então... esse local em específico, Cascavel, Buritizal, me marcou muito. Marcou. Porque foi lá onde eu tive que dizer sim pro meu chamado de verdade. Amém. Quando eu tive que sair de lá, que foi quando eu fui começar a minha faculdade, foi uma dor muito grande, mano. Imagina. Porque 1 ano de ministério lá com o pastor, aí Deus falou pra mim que eu tinha que iniciar a minha faculdade. Foi tudo assim muito rápido. Comigo aconteceu tudo muito rápido. Até eu estar aqui hoje em Atibaia é uma... Então... quando eu tive que chegar pro meu pastor e dizer, pastor, eu tenho que voltar pra capital, tenho que ficar lá, ajudar um ministério lá, não vou conseguir fazer essa transição, foi uma dor muito grande pra mim, porque eu tinha ajudado no desenvolvimento da igreja, no discipulado da igreja, no batismo da igreja, no treinamento de pessoas. No todo começo, né? Todo começo da igreja, eu tive que encerrar um ciclo ali e iniciar um novo pessoal, onde eu tive que entrar na minha faculdade e ir pra minha área profissional. E foi lá nesse local que me marcou demais. Nossa. Me marcou muito. E esse é o grande desafio, porque às vezes eu olho pro ministério pastoral assim, porque ser um missionário de campo é você lidar com problemas na hora, assim, né? Momentâneos. Porque daqui a pouco, daqui 15, 1 mês, 2 meses,
esse problema não vai existir mais. Não porque não vai existir, mas porque eu já fui para outro lugar. Missionário já foi para outro lugar. Mas ser pastor é voltar para o problema todos os dias. Várias vezes. É lidar com o problema todos os dias. É sorrir para a pessoa que tá triste e ter uma palavra e na terça ter outra. É cuidado, é um amor assim que realmente é o pastor de ovelhas. Quando Jesus diz, né, o cara que deixou 99 e foi buscar uma no deserto. E quando ele achou, o que ele fez? Ele cuidou dela. Sim. Ele atou suas feridas, ele colocou óleo. E eu fico mexido e Deus confronta o meu coração. Porque ambos papéis, eles são necessários. Sim. Muito necessários. E nós não podemos fazer diferenciação entre um papel melhor do que o outro. Não, pelo contrário. Todos são importantíssimos para o crescimento e fortalecimento da igreja. Então eu fico feliz em você ter permanecido, mano. Permanecido. Imagine como deve ter sido difícil esse ano, mano. Se locomover e sábado voltar na segunda, né? E agora partindo pro fim da nossa conversa, que tá muito boa, assim. Eu queria saber, antes de você vir pra Atibaia, o que você tava fazendo ali no Ceará, né? A gente comentou ali nos bastidores um pouquinho do projeto que você estava, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que você estava fazendo antes de você vir para cá, nessa nova estação. Tá. Aí, depois que eu saí de lá, para continuar a história, depois que eu saí de lá de Cascavel, aí eu firmei um compromisso com o pastor de sempre ficar voltando. Legal. Né? Então eu tenho muita relação no Ceará, conheço muita gente da área missionária, muitos outros pastores, então ficava muito fácil para mim juntar um povo para poder abençoar outras igrejas. Aí quando eu voltei para o Ceará, eu já existia um projeto que eu desenvolvia, chamado Jesus Conhecido, que veio justamente, estava até conversando com você, né? Da ideia da Jocum, né? Conhecer Deus, torná-lo conhecido. E eu já tinha desenvolvido esse projeto Jesus Conhecido, o nome. Uma vez aqui, eu estava em São Paulo, quando meu coração ardeu por isso. E quando eu voltei para a capital, não, vou colocar o projeto adiante. Vou começar, né? E comecei a reunir muitos jovens missionários que estavam meio que aleatórios na capital. Porque como a gente falou, às vezes o camarada vai lá, faz uma escola missionária, volta e se frustra com ele mesmo. Porque volta para a realidade que o mundo está. Sim. Porque quando eu tô numa realidade missionária, eu vivo uma pegada muito louca, mano. Né? Intenso, vocês mano, vivem, profundo. Você vive o milagre todos os dias, é uma coisa. E quando você volta para sua realidade, para a realidade que normalmente a maioria das pessoas estão, você se encontra meio que perdido. O que é que eu tô fazendo aqui? Frustrado. Eu encontrei muita gente assim. Aí eu comecei a juntar o pessoal. Vamos colar aqui comigo, vamos fazer uns projetos missionários. Aí eu criei Missão Mais Amor, que fazia um trabalho com os moradores de rua. Eu percebi que o pessoal gostava de nomes. Então não vou fazer só qualquer coisa, eu vou fazer um projeto com os moradores de rua. Vamos botar Missão Mais Amor. Aí a gente reuniu uma galera toda hora, não, faz parte do Missão Mais Amor. Aí então vamos fazer um projeto para poder treinar o pessoal. Então vamos criar um Envia-me, que a gente treina o pessoal na capital e envia ele pros campos. Aí, mini treinamento. Mini treinamento e envia. Legal. Justamente. Então eu comecei a desenvolver isso na capital, em Fortaleza. Comecei a aumentar meus laços, estender o meu relacionamento com muitos pastores, conhecendo muita gente, visitando muitas igrejas. Aí chegou uma hora que eu percebi assim, não, agora eu preciso abrir uma base. Eu vou entrar com tudo, vou alugar uma casa. Só que eu já tinha visto várias bases missionárias meio isoladas. Sim. Não sei se tu vai concordar comigo. Concordo. Ou levam a base para um interior bem distante, os missionários ficam ali, eu levo para um canto e eu vou fazer uma coisa que talvez alguém já tenha feito, mas eu vou abrir uma base dentro do urbano, dentro da capital. Na cidade. Aí o pessoal, não, é bom isolado, eu não, vou abrir aqui. Aí eu tinha uma casa que, assim que eu casei, eu aluguei uma casa com a minha esposa, só que com o tempo eu comprei outra. Aí rapaz, eu vou continuar com esse aluguel.
dessa casa. E tu vai fazer o quê? Eu vou abrir uma base missionária dentro de uma casa. Aí eu abri a base dentro da minha antiga casa. Nossa, que tipo, da hora. a garagem sem teto era o espaço que eu trabalhava com o pessoal. Aí tinha uma salinha pequena, tipo assim, aquela coisa bem de recém-casado, Sim, tudo sim, pequeno. sim. Era Eu sei como que é. Pronto, sabe? Então, aí lá era a nossa base missionária. Quando a gente abriu a base missionária, vamos abrir, mais uma vez, a ideia que dá muito certo. Botar nome no que você vai fazer. Eu vou abrir um outro projeto, chamado Direção e Arte. Uhum. Aí esse projeto foi o carro-chefe meu lá em Fortaleza. Direção e Arte é um projeto que trabalha com crianças em situação de risco, porque o bairro onde a gente morava era um dos bairros mais perigosos do mundo. Conjunto Palmeiras, Fortaleza, Ceará. Você pode colocar aí o histórico, é um dos bairros mais perigosos do mundo. A gente já chegou a bater países em guerra. Meu Deus. De número de mortos por dia. É bala, facada, é tudo. Bala, tudo. Então, assim, cara, eu vou tirar essas crianças da rua, vou colocar eles pra cá pra dentro e vou ensinar eles o que eu... Aí voltou sabe aquela ideia do Jovens Fortes em Cristo? Lá atrás, que eu pegava as crianças, ele voltou, mas com outra roupagem. E com mais pessoas, com mais ideias, com mais mentes trabalhando, que era a galera, que eram os missionários que estavam meio que aleatórios, né? Juntei todo mundo... meu pastor de Cascavel abençoou a gente, vamos seguir. E começamos o trabalho lá local. Em 2018, se eu não me engano. A gente iniciou o primeiro trabalho, começamos fazendo ficha com as crianças, fazendo mapeamentos nas ruas. Hoje, se você chegar lá no nosso bairro, Conjunto Palmeiras, e perguntar o que é o Direção e Arte, é um dos projetos mais relevantes da comunidade. Que legal. Porque a gente chegou já a ter um alcance diário de 80 crianças por dia. Nossa. A alimentação, meu Deus. A didática do dia, tudo era feito por nós. Aí a gente mudou de prédio, fomos para um prédio maior, e depois desse prédio maior foi que a gente começou a abençoar mais crianças na comunidade. Isso muda uma geração. Mano. Isso muda uma geração. E sabe o que foi interessante para nós lá? Foi que lá que aconteceu a minha consagração e da minha esposa ao pastoreio. Mas se cumprindo a palavra lá no início do meu chamado. Mas o que foi interessante foi que eu cheguei num culto, não fui pastoreado, não fui consagrado surpresa. Mas eu não imaginava que aquele culto ia ser o culto da minha consagração. Meu Deus. Todo mundo sabia, menos eu. Mas o meu pastor já tinha conversado com todo mundo, falou. Sim. Ele já exerce pastoreio aqui. Ele só não foi consagrado. E ele já tinha conversado comigo e já sabia das minhas convicções ao meu ministério. Quando eu cheguei no dia, aí eu comecei, aí eu fazia orações, culto, né? Uma casa de oração, uma base missionária, era tudo lá. Aí cheguei um dia num culto, num domingo, que a gente fazia o culto de missões lá no domingo, e eu vi aquele tanto de gente, pais de amigos, amigos de amigos, fulanos que me conheciam. Deus, a igreja lotado, e eu entrando, lotado, e lá era pequeno. Então tava muito mais lotado. Aí eu entrando, mas uma coisa estranha, todo mundo aqui, banda, que a gente não tinha banda, tem banda aqui agora na igreja. Aí foi que chegaram, minha família, todo mundo, não, a gente vai lhe consagrar. Aí foi onde eu vi a primeira vez o termo sobre consagração por aclamação. Sim. É quando o povo aclama por alguém na comunidade que lidere eles. Eu fiquei muito emocionado, cara. Isso eu acho que é o correto. Porque eles decidiram colocar a confiança em mim. Sim. A comunidade viu a comunidade, as crianças estavam lá, as mães das crianças que não eram cristãs estavam lá para poder ver aquele momento, entendeu? Que bênção. Então, assim, lá em Fortaleza, a gente ficou fazendo essa didática lá, missionária. Continuamos ajudando outras igrejas. A gente abençoava várias igrejas na região. E olha, Igor, sendo bem sincero, na nossa igreja que eu saí de lá, estava liderando, se a gente tivesse uns 20 membros, era muito. Nossa. Mas a gente fazia coisas de igreja que milhões não faziam. De milhões de pessoas, assim, juntando, não faziam. Não tinham a coragem, né? Assim, a ousadia. De querer fazer o trem. Uma igreja gigante lá de Fortaleza veio chamar nós para poder treinar eles para iniciar um projeto semelhante ao nosso. A gente ficava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mas
é essa coragem, essa ousadia que às vezes falta, sabe? Sim. De, Nossa, que bênção. de ter o desejo, não, vou iniciar, nem que seja com simples, eu vou fazer a engrenagem acontecer e vai. É Deus fazendo, né, mano? E gira. É o giro missionário. Exato. Gira. A engrenagem gira, porque tá no coração de Deus. Você falou essa frase aí, que tá no coração de Deus. Eu costumo dizer uma frase lá na igreja, falava assim: não há nada que Deus nos peça para fazer que ele já não tenha feito antes. Exato. Porque se Jesus pede para nós darmos a nossa vida por ele, é porque ele já nos deu. Se Deus disse para nós pregarmos o evangelho para todo mundo, é porque lá no Éden ele já pregou o evangelho. O primeiro missionário é Deus. Então não tem nada que Deus nos peça que ele já não foi capaz de fazer. Então, por isso que tudo é possível ao que crê. Entende? Então eu me apeguei nisso, assim, eu posso fazer tudo em Jesus, então eu vou me embora, cara. Tudo que Deus mandar aqui na minha cabeça, eu vou fazer. Pessoal, não, tu é louco fazer isso, eu vou fazer. Teve um projeto lá. Teve um projeto lá que tem um campo aberto, esses campos de comunidade, sabe que é gigante, né? Eu falei, eu vou encher esse campo aqui, vou fazer uma ação para mais de 2.000 pessoas. Pessoal, não, tu não vai fazer isso não, eu vou fazer. A gente tem um vídeo aí, qualquer coisa pode até passar, eu vou fazer. Peguei, juntei, fui em todo canto. Digo, no dia tinha tanta gente da comunidade chegando pra mim dizendo, eu vou ajudar, como é que eu faço? Aí juntou outro, dono de loja, lojista. Do nada o campo cercou de brinquedo do Dia das Crianças. Nossa. E chegando o brinquedo, eu dizendo assim, ei, não bota esse brinquedo aí não, rapaz. Não, fulano pagou e mandou colocar aqui. Eu, como assim, meu Deus? Eu não tenho dinheiro pra pagar isso não. E Deus fazendo. E Deus fazendo. Top, a gente contou, assim, numa média geral, para mais de 900 crianças dentro do espaço, porque a gente fez 1.000 kits de lembrança, né? Mas a gente conseguiu entregar 900, porque algumas crianças não queriam sair dos brinquedos, né? E no total tinha para mais de 2.000 pessoas dentro do mesmo espaço. Assim. É muito bom, mano. Deus faz essas coisas, Carlos. E eu fico feliz demais em ver o quanto Deus está... interessado nisso tudo. Sim. É um círculo sem fim. A Trindade missionária, né? Isso. Deus, ele não mandaria eu fazer algo sem que ele não tivesse feito antes. Cara, que incrível. Que incrível ver o quanto Deus ele fez com você ali no Ceará, os seus projetos. É algo maravilhoso. No link desse vídeo, galera, vai ter o canal também do YouTube do pastor, onde tem vários vídeos de várias viagens que ele fez, dos projetos. Também vai ter as redes sociais dele. Se você quiser entrar em contato, você fala com ele, tá? Pastor, pra gente finalizar nossa conversa, eu tô muito feliz em ouvir o quanto Deus tem feito para o povo nordestino. É incrível, cara, é incrível. Sim. Eu queria que você deixasse uma mensagem rápida para a igreja, trazendo uma conscientização missionária, né? Por tudo quanto Deus tem feito. Uma mensagem para o povo de Deus acerca da missão de Deus. Show. Então, pessoal, missão. Às vezes a gente entende missão de uma maneira muito equivocada, né? Como até iniciei falando, a ideia de que você vai ter que ir para algum lugar, abandonar tudo. Tem alguns que Deus vai chamar para isso e tem outros que vai ficar na sua região local abençoando as pessoas da sua igreja. E a mensagem que eu tenho para nós, como igreja, vamos deixar o nosso coração fervoroso para o que Deus está fazendo, principalmente nas nossas regiões mais carentes do Brasil, como Nordeste, Norte, Amazonas, né? E nós deixar a nossa vida entregue a Deus em missão a gente estar sensível, porque Deus quer fazer muito pelo Brasil, certeza. Deus vai lhe usar, Deus vai me usar, vai usar o Igor, né, Igor? Amém. Nossas famílias. Então, fique com o coração sensível. Para mim, missão é isso, ter o coração sensível, para você se identificar em alguma área, para você ser ativo. Não necessariamente você vai embora para um outro país, mas você vai ter que largar tudo por amor a Jesus, isso é fato. Amém, amém. Amigo, Deus abençoe. Tamo junto. Foi um prazerzão conversar com você, saber um pouco mais da sua história. Na hora. Cara. E saber o quanto você carrega a Deus, cara. Amém. Obrigado. Galera, para você que tá vendo essa conversa, esse bate-papo, nosso giro missionário, compartilhe com as pessoas, mande o link para os seus familiares, para os seus amigos, curte, compartilha, porque toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante.
E ele é, porque é um conteúdo que pode mudar a história de muitas pessoas. Pode trazer um direcionamento para as pessoas que querem ter um novo contato. Deus já tem gerado algo a respeito de missão e só precisa de uma palavra para se posicionar e ir e fazer, né? Então eu quero te convidar você a enviar esse conteúdo muito produtivo que está nascendo no coração de Deus para abençoar essas famílias, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima, viu?